a nossa conversa. Teve um delayzinho aqui, coisa de internet. E vamos começar o nosso assunto hoje, que é o risco criminal e compliance para negócios. Mas antes de entrar em risco criminal, em compliance, eu quero começar falando de ética. O que é ética para você? Certamente você já ouviu falar dessa palavra. A ética é um conjunto de valores, né, para convivência saudável em sociedade, convivência entre pessoas, valores como respeito, solidariedade, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida em coletividade com o mínimo de civilidade. E será que as empresas também não têm uma ética, um modo de ser? Certamente elas têm. Você já viu em vários sites ou placas de empresa, nossos valores, nossa missão. No caso, seria preservar o meio ambiente, seria respeitar os nossos funcionários. Então, a empresa também tem um modo de ser. Como é que ela manifesta esse modo de ser? Durante a sua gestão, durante a sua atuação no momento de fazer negócios, aí ela manifesta essa ética. Só que o que acontece? Muitas vezes um negócio está contaminado por falta de ética e ele se coloca em risco. O que é um risco? Tudo aquilo que possa trazer problemas, coisas potencialmente perigosas que podem afetar a imagem de uma empresa, provocar perda de negócios, causar processos contra os seus gestores. Então, quando uma empresa se coloca em risco, toma atitudes antiéticas, tudo isso pode acontecer. Vou dar um exemplo. Um risco que pode acontecer para quem tem uma empresa e gosta de contratar fornecedores que são empresas dos seus amigos. Será que essas empresas têm algum problema? Não digo que o seu amigo vai ter algum problema, mas ele pode ter um sócio que tem alguma situação que você desconhece. E isso vai fazer com que a sua empresa possa ser afetada no futuro por alguma situação. Então, é algo a se pensar. É muito arriscado você fazer negócios com situações que você não conhece bem, colocar o seu nome junto de outro CNPJ que pode estar envolvido em alguma coisa que você não sabe. Então, isso é um grande risco. E riscos existem das mais variadas formas. Riscos trabalhistas, riscos fiscais. Então, tudo aquilo que pode abalar o funcionamento de uma empresa acaba se transformando num risco. E o compliance, para quem não sabe, que a gente vê várias definições comuns do verbo to comply, estar em conformidade, né? O que isso significa? Você realmente está em conformidade com as normas que regem esse negócio, que se aplicam sobre ele, como eu falei, normas trabalhistas, previdenciárias, normas fiscais, e também empregar boas práticas nessa gestão. E essas boas práticas justamente evitar situações de risco para a sua empresa, como a que eu falei, de contratar fornecedores que você não fez uma avaliação correta sobre a empresa, se empolgou, quis apoiar o negócio novo de um amigo, e depois você pode ter um problema que você vai se arrepender sobre essa decisão. Então, o importante no compliance não só é respeitar a lei, mas também verificar esses riscos que podem abalar qualquer negócio que você queira ter. E um dos riscos mais complicados é o risco criminal, né? Porque o compliance, hoje em dia, ele tem uma gama muito ampla. Hoje em dia tem o compliance de diversidade, o compliance de sustentabilidade de meio ambiente, de negócio, o ESG, né, como as pessoas estão falando. Só que o compliance, ele é essencialmente contra riscos criminais, porque potencialmente todos esses outros riscos de outras naturezas que a gente vai detectar, eles podem descambar num processo criminal. Um risco, por exemplo, voltado à diversidade, uma questão de preconceito, de racismo, pode virar um processo criminal. Uma questão
trabalhista pode virar um processo de assédio sexual. Então, são temáticas que, a princípio, você não vê uma questão criminal, mas que podem, no meio de uma apuração, uma investigação interna, surgir. E o compliance, quando ele surgiu de forma mais evidente nos anos 90, né, por conta, né, do grande escândalo da Siemens, dos pagamentos de propina, né, para a empresa participar de licitações, ele foi essencialmente voltado para combater a corrupção, né, para não se pagar nada para autoridades para poder participar de contratos, para conseguir vantagens. Então, o compliance é essencialmente voltado para evitar o risco criminal. Os outros riscos, eles são periféricos, na minha opinião, mas a grande questão é o risco criminal. A gente teve como grande exemplo no Brasil, com a Operação Lava Jato, empresas que ficaram em situação muito ruim por causa de corrupção. Empresas gigantes, né, como a gente viu, uma informação que é de domínio público, com a Odebrecht, que teve processo criminal contra seus dirigentes, pagou multas altíssimas anticorrupção e acabou, por conta dessas questões todas, pedindo recuperação judicial. Então, era um grupo gigantesco, poderoso, com muitos contratos, e acabaram processados, e isso prejudicou seriamente as finanças da empresa e acabou levando à prisão também de gestores. Então, ninguém deseja que isso aconteça numa empresa. Então, não se pode pensar só que o programa de compliance é voltado só para outras questões, porque ele é essencialmente contra riscos criminais, que eu acho que é algo que não pode ser negligenciado. Infelizmente, eu vejo empresas que focam nos outros riscos e deixam esse risco criminal de lado, de certa forma. Existem algumas empresas que realmente não tem como ter o foco que não seja voltado para o risco criminal, porque, por exemplo, empresas de mercado de capitais, que trabalham, né, com ações, investidores, então tem realmente um foco primordial, evitar lavagem de dinheiro, por exemplo, mas a maioria, no dia a dia, ela está muito preocupada em focar naquele pedido de reembolso de funcionário que está mal explicado, nos assédios morais. Então, acaba que esses grandes riscos criminais, eles não são muito investigados no dia a dia se não surgir uma denúncia, por exemplo, né, no canal de denúncias. E esses programas ficam essencialmente estruturados, quando tem a questão do risco criminal, para mitigar esses riscos criminais em 3 bases. A due diligence, que é essencial, um dos pilares do compliance, que é a diligência prévia sobre fornecedores, sobre colaboradores, inclusive, para a sua contratação, para que não haja problemas. Aí você vai analisar documentação, certidões. No caso das empresas, você vai ver quadro social, questão de processo que exista contra elas. Foca-se também em auditorias que vão analisar se está havendo desvio de quantias dentro da empresa, por exemplo, auditorias internas e externas, analisando operações, analisando pagamentos. Também os treinamentos são muito importantes, que é outro pilar do compliance, para mostrar para os empregados, né, para os colaboradores, a importância da ética, situações que aparentemente não possam ser, evidentemente, né, antiéticas, mas que são, para que haja um trabalho de um ambiente saudável naquela empresa, desestimular determinadas condutas, né, que acabam sendo costume, algo negativo, né, dentro do ambiente de uma empresa, como aquela coisa de querer se dar bem a qualquer custo. Só que o que acontece? Como o risco criminal não está, né, no dia a dia, uma das principais preocupações da empresa, de muitas que eu vejo, e se fiando só nessas bases de due diligence, auditoria e treinamento, as empresas acham que só com isso é suficiente para mitigar risco criminal. Só que você pode ter, muitas vezes, tudo isso dentro de uma empresa, muitos controles internos,
muitas auditorias, muitos treinamentos, e mesmo assim as situações de risco criminal surgirem de onde menos se espera. Eu sei que é impossível você querer mitigar 100% um risco criminal, porque a gente está falando de seres humanos, né? Eles são falhos, mas é muito compliance voltado para regras, normas, treinamentos. E a gente sabe, até na nossa vivência de criminalista, no que a gente estuda no direito penal, o fato de existir controles, existirem normas, não impede que uma pessoa cometa um crime. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Vou dar um exemplo. Tem um funcionário que trabalha no setor, que nunca teve problema nenhum, fizeram auditorias, nunca viram nenhum desvio, nenhuma situação que pudesse dar a entender que houve fraude na atuação dele. Um funcionário que no due diligence, por conta do trabalho que ele faz, das contratações, de repente, se ele é uma pessoa do setor comercial, nunca teve problema naqueles contratos, nunca desconfiaram de nada. Uma pessoa que participa dos treinamentos. E um belo dia, o que pode acontecer? Esse funcionário pode ter uma infelicidade de ter um parente, né, com um filho que seja diagnosticado com uma coisa muito grave, e acontecer dessa pessoa precisar de dinheiro para pagar um tratamento que, de repente, um plano de saúde não cobre, alguma coisa extra que seja por fora desse plano, né, que, enfim, a gente não sabe o custo, às vezes, de coisas que precisam de um tratamento médico, e você quer dar o melhor para o seu filho, ou para pai, ou para a mãe, para quem for importante para você, para sua esposa, para o seu marido, enfim. E aí essa pessoa vai ter que arranjar dinheiro de algum jeito, ela pode estar com dívida, com nome sujo, e por mais que ela seja um bom funcionário, como eu falei, nessas condições, ela pode se tentar alguma coisa para conseguir esse dinheiro se ela não levantar essa grana por meios lícitos. E eu já vi situação, na minha experiência de advogada criminal há 20 anos, de funcionários que se aliam a terceiros para simular um assalto na empresa, uma coisa que aparentemente é um fortuito, né, um risco, né, uma força maior, e depois se descobrir que esse dinheiro, né, sumiu no assalto, só que acabou sendo, digamos assim, desviado para esse funcionário. Então, assim, a empresa, será que ela não podia ter visto esse red flag de criminalidade de alguma forma? Será que o due diligence, auditoria e treinamento foram suficientes? Será que não precisaria de algo mais em relação ao risco criminal? Então, a gente vê os programas de compliance, eu entendo, automatizados, com uma estrutura grande, com muitos controles internos e todo esse arcabouço que se monta para poder ter a mitigação dos riscos, e essa falha deixa esse programa em xeque, porque isso poderia ser visto. E como poderia ser visto? Se não fosse pela due diligence, pela auditoria, pelo treinamento, podia ser visto pelo direito penal e pela criminologia. Mas como é que a empresa normalmente vê o direito penal e a criminologia? No primeiro momento, as empresas se preocupam muito, obviamente, pelo próprio conceito do compliance, estarem em compliance com as normas que regem, como eu falei, o negócio. Então, elas observam bastante o aspecto regulatório, principalmente de aspectos de lavagem de dinheiro, como eu falei, mas elas se preocupam essencialmente em observar as normas nesse primeiro momento, ou então depois, se alguma coisa acontecesse, se chegasse uma intimação da Polícia Federal, se surgisse um processo criminal contra um gestor, procurar um advogado criminal para acompanhar a causa e ver o que se pode fazer para patrocinar, né, o interesse de algum gestor que pudesse estar envolvido, fosse acusado de alguma coisa. E o direito penal pode fazer muito mais do que isso. Ele pode estar ali numa tomada de decisão, numa ação preventiva. Então, assim, é uma visão muito limitada do que o direito penal pode fazer no programa de compliance. Ele pode estar
durante o desenvolvimento de um negócio de forma acessória, dando um suporte, prevenindo situações. Vou dar um exemplo sobre isso. A empresa está em compliance na parte fiscal e ela declara, como as regras, né, dos impostos exigem que você declare, né, para a Receita Federal, e pode surgir uma questão, por exemplo, como aconteceu de ICMS, que a empresa, por questões financeiras, está com dificuldades, né, quer saber do tributário o que faz. Aí, enfim, a orientação que pode ser dada, no caso, como se fez muito, é dizer, não, você declara o ICMS, mesmo que não possa pagar agora, mas o importante é declarar, porque sonegar é omitir essa declaração. Você não, a partir do momento que você não declarou, é que você está sonegando. Só que, por exemplo, essa situação foi interpretada depois de um certo tempo pelo STF como sonegação, mesmo tendo declarado ICMS nas suas obrigações tributárias. Então, assim, aparentemente você está em conformidade, em compliance com a norma tributária, mas essa atitude, em certos contextos a longo prazo, foi interpretada como crime de sonegação. Então, se esse problema tivesse sido levado para uma consultoria de compliance criminal, talvez pudesse ter sido evitado? Quem sabe? No lado também da criminologia, o que as empresas pensam? A criminologia talvez seja para estudar crimes violentos, estatísticas de polícia, de segurança pública. E no que a criminologia é importante? A gente tem as investigações internas das empresas dos casos de fraude, e acaba que as investigações você vê coisas muito rasas, né? Você vê a prioridade sobre comportamentos, atitudes, olhares, respostas. Então, é toda uma análise comportamental que é rasa para se analisar crimes econômicos. Existem estudos de diversos autores, de muitos criminalistas famosos, juristas famosos, que mostram as nuances do direito penal econômico no comportamento das pessoas, dos réus. Então, é muito mais algo muito mais profundo que a atitude, a forma de responder uma pergunta numa investigação interna, numa entrevista. Então, a criminologia do direito penal econômico pode fazer muito mais por essa investigação interna, pela mitigação do risco criminal dentro de uma empresa, mas infelizmente não é o que tem acontecido, né? E por quê? Pela própria posição dos gestores da governança das empresas, que prefere fazer as apurações sobre os supostos delitos que aconteçam e tratar tudo essencialmente como uma questão financeira, ver quanto pode se perder ou deixar de se ganhar pela atitude daquele funcionário, e a solução ideal é sempre pegar a pessoa e demitir. Só que o que acontece? Essa forma de tratar as coisas é um pouco complicada, porque dentro das empresas, essas coisas que acontecem não pode se resumir a números e a questão trabalhista. Até porque, voltando a falar de investigação interna, é algo que tem sido objeto de bastante debate no direito penal. Eu já ouvi em webinar sobre compliance, mas a investigação interna não é regulada. Sim, ela não é regulada ainda, mas pode vir a ser, porque as investigações internas das empresas, muitas vezes, praticam, pela praxe, né, em determinadas situações, violações de direitos constitucionais das pessoas investigadas. Muitas vezes você chama alguém para uma entrevista, a pessoa não tem acesso a nada, não traz advogado, não pode trazer, e será que isso é uma prova que vai ser coligida, que vai ser válida? Será que essa pessoa não vai se sentir incomodada com isso e não vai querer levar essa questão para a Justiça do Trabalho? E já está havendo esse tipo de coisa, pessoas pedindo a reversão dessa demissão na Justiça do Trabalho, porque foram constrangidas
durante alguma entrevista de investigação interna, porque confessar, às vezes, uma situação não quer dizer muita coisa. A gente tem essa experiência na esfera criminal de pessoas que confessam delitos em delegacia, depois em juízo elas falam que foram torturadas, constrangidas, ameaçadas, enfim. A pessoa ali, para se livrar da situação no ambiente de trabalho, ela pode falar, de repente, o que for necessário para se livrar daquela situação, e depois ela falar que não era nada daquilo, era só para sair daquele ambiente de pressão. Então, assim, nesse ponto, uma assessoria de criminal compliance pode ser muito importante para evitar esse tipo de problema, porque, como eu falei, as pessoas já estão questionando essas formas de ser investigado. Afinal, investigado também tem direitos, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas, outro problema também que leva os programas de compliance a negligenciar um pouco o risco criminal é o próprio fato de não admitir que na empresa possam ser praticados crimes. Porque eu já vi também pesquisadores comentando sobre isso, que quando se fala de compliance e coisas ligadas à esfera criminal, se usa muito a palavra desvio, perda, fraude, acaba assim virando um tabu na empresa falar de crime dentro dela, né? É quase uma ofensa, como se estivesse se insinuando que a empresa é um ambiente que não se trabalha com licitude dentro da legalidade. Mas isso é uma grande bobagem, porque o que você está chamando de fraude, de desvio, na verdade, muitas vezes, algo que está previsto na lei penal. O fato de a situação não estar judicializada, investigada pela polícia, não quer dizer que aquilo não seja crime. Se alguém lança um monte de despesas no sistema que são falsas para passar esse dinheiro para um terceiro, isso nunca vai deixar de ser estelionato. Estelionato, artigo 171, crime previsto no Código Penal. A diferença é que você está chamando de fraude, de desvio. E isso é algo que eu li um doutrinador comentar, que digamos assim, esses eufemismos sobre as palavras que envolvem a criminalidade empresarial, o fato de tratar tudo na questão financeira, ou então ficar só nessa solução de demitir e está tudo certo. Será que a empresa realmente ela quer mitigar o risco criminal? Ou será que ela quer varrer a criminalidade que acontece dentro dela para baixo do tapete e esconder dos olhos das autoridades? Porque se a empresa realmente quiser combater a fundo na raiz, ela poderia levar essas situações para a autoridade policial, judicial, ministerial, verificar. Mas para quê? Eu já ouvi uma executiva falar, por que eu vou levar isso para a polícia? Porque a polícia muitas vezes tem recursos para apurar uma situação que a empresa não tem, e evitar muitas vezes que ela seja acusada de violação de direito constitucional do investigado, como eu falei anteriormente. Então, é algo a se pensar, mostrar que realmente a empresa está interessada e decidida a não tolerar esse tipo de conduta. Então, esses eufemismos, essa atitude negacionista é uma coisa bastante ruim para a reputação, para a atuação de uma empresa, que realmente diz que quer combater a criminalidade dentro dela. E você que é pequeno ou médio empresário pode estar se perguntando, mas isso é uma realidade que não é minha, eu sou pequeno, eu vendo pela internet, eu tenho um negócio de brigadeiro, não tem nada a ver com isso, eu vendo doce, eu não posso ser atingido dessa forma. Infelizmente, eu tenho que te falar que risco criminal existe em qualquer negócio. Risco até de você ser acusado como empreendedor nesse ponto, de violar o Código do Consumidor, que tem uma parte criminal. E nesse ponto, as autoridades, os órgãos públicos também estão penalizando pela lei anticorrupção dentro do compliance pequenos e médios. Existe uma lista da CGU de empresas pequenas e médias que já são autuadas, pagaram multas, porque provavelmente se envolverem alguma irregularidade com a administração pública. Uma empresa pequena, por exemplo, que possa ser fornecedora de uma prefeitura, de uma cidadezinha, e depois surge um problema de improbidade administrativa.
Mas você, por ser pequeno, acha que isso pode não acontecer, né? E outra questão importante é o risco cibernético, né? Que também é um risco criminal. A gente fala muito hoje da LGPD, dos ataques cibernéticos, dos vazamentos de dados, e na maioria das vezes esses ataques, esses vazamentos são dolosos, com o objetivo de cometer crimes, de justamente subtrair quantias das pessoas, das contas bancárias, de prática de compras não autorizadas em cartões de crédito, também de extorquir empresas, fazendo ataques ransomware, aquele ataque que um malware entra no sistema da empresa, bloqueia dados, acessos a esse sistema e depois se cobra um resgate em criptomoeda. E nesse caso, é difícil de achar que esses ataques não são para nada que tem a ver com criminalidade, e sempre tem. Então é importante investigar os ataques cibernéticos dentro das empresas. Esses ataques, inclusive, têm que ser tratados de uma outra forma dentro do programa de compliance. A investigação sobre isso não pode ser da mesma forma. Então, a consultoria de criminal compliance também seria útil nesse ponto para orientar, porque até as provas que você usa, as diligências que você vai fazer não são as mesmas das diligências padrão do programa de compliance, porque é uma situação em ambiente virtual. Você não tem, diferente das situações de desvio, perda, que a gente fala, não tem um rosto, não tem uma pessoa a se investigar, você tem um fato para depois chegar nessa pessoa. Então, o risco criminal também é um risco na área cibernética muito sério. Ele tem afetado empresas do mundo inteiro, principalmente na pandemia, por conta do home office, que os sistemas ficaram fragilizados. Muitas empresas têm sido atacadas no seu sistema pelos seus fornecedores, pela rede supply chain, porque justamente os fornecedores, ao acessar o sistema dos seus clientes grandes, por não terem a proteção adequada que o seu cliente grande, se for, por exemplo, uma multinacional tem, ele vai fazer com que esse atacante acesse o sistema do seu cliente. Então, isso aconteceu demais do ano passado para cá. Então, os riscos criminais têm uma gama gigantesca. E se você quer realmente proteger a sua empresa, envidar todos os esforços necessários para isso, não basta só você montar seu programa de compliance. E é por isso que, além de fornecer, né, informações, orientações dos nossos cursos, a CCBS agora está lançando também, e agora eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um momento. A gente está lançando aqui um serviço de consultoria em Criminal Compliance. Deixa eu ver se a imagem aparece aqui para vocês. Só um momento. Uma dificuldade aqui para compartilhar. Pronto. É a consultoria de Criminal Compliance. O que a consultoria de Criminal Compliance é? Eu posso falar tudo que ela não é nesse primeiro momento. A consultoria de Criminal Compliance não é auditoria, a gente não vai fazer exame de documentos, não vai analisar contratos. As auditorias têm propósitos muito específicos para verificar se a empresa, por exemplo, está funcionando dentro dos objetivos dela. Então, a consultoria de Criminal Compliance não se propõe a isso. Também não é implantação de programa de compliance, porque o nosso escopo é o criminal compliance. A gente não vai estruturar o programa de compliance na sua empresa, a gente não vai definir controles internos, a gente não vai fazer canal de denúncias. E também não é advocacia criminal, como eu falei, porque a gente não vai patrocinar causas, não vai dar pareceres sobre situações específicas. O que essa consultoria, afinal de contas, já pode fazer por você? Deixa eu passar aqui para outra imagem. Não sei se vocês estão vendo.
Essa consultoria tem o objetivo de mostrar red flags de criminalidade na sua empresa. Ela é uma consultoria multidisciplinar. É uma consultoria que envolve vários aspectos. A análise de risco do compliance comum, como não tem como não acontecer. A criminologia corporativa, que eu falei, na detecção de situações que podem envolver criminalidade na empresa. O direito penal econômico, que traz o entendimento sobre determinadas situações, como eu falei da situação do ICMS, declarado e não pago, que veio a ser criminalizado pelo STF posteriormente, é um exemplo disso. Então, você precisa acompanhar determinadas situações práticas da empresa para saber se aquilo pode dar problema, conforme o que está acontecendo nos tribunais. E a cibersegurança, porque você precisa ver o que a empresa está fazendo para se proteger, como é que é a arquitetura de segurança da informação se ela existir dentro da sua empresa, para você poder saber se existe a possibilidade de ser mais atacada, menos atacada, qual o entendimento dos seus funcionários sobre isso. E esse serviço ele vai estar disponível para você que queira contratar. A nossa consultoria é no mesmo contato da CCBS. Esse é o e-mail, claudia.carvalho@ccbs.gmail.com. Meu telefone de contato é esse. E você pode se informar melhor sobre eventual necessidade, como ela pode ser feita, querer saber melhor como é que a gente vai trabalhar. Manda um e-mail para mim, tira sua dúvida, procura saber o que tem de interessante nessa consultoria. E não deixe de fazer, porque no primeiro momento, se você não pode ter um programa de compliance estruturado, ela é importante porque ela já é o primeiro passo para você poder proteger a sua empresa. E aí eu aconselho que você possa, pelo menos, fazer essa análise comigo para você poder caminhar sem grandes preocupações no início das suas atividades ou no decorrer do que você já faz. E dizer também que para você que é pequeno e médio, que a gente também agora em março está preparando algo especial para vocês, que vai ser um curso gravado, vai ser um pouco diferente do formato que a gente já tem de, como eu falei, marcar dia e hora para ter uma aula especial preparada para você. Vai ser um curso que você vai poder comprar e assistir quantas vezes quiser, que é justamente para o pequeno e médio poder empreender com ética e com segurança. Vão ser 2 cursos. Por quê? Porque a gente vê muita coisa no mercado voltado para o pequeno e para o médio, em tese, mas são coisas que são feitas por pessoas de empresas grandes, não têm contato com a dificuldade do dia a dia, por grandes escritórios de advocacia que lidam com clientes de grande potencial. Então, a realidade do pequeno é muito diferente, principalmente na realidade de pandemia, onde não existe, às vezes, budget, não existe grana para você poder estruturar o programa como o que existe no mercado sugere que seja feito. Afinal, pagar o salário dos seus empregados que você tiver e os tributos acaba sendo todo o gasto que você não vai ter condição nesse momento de comprar ferramenta de compliance nenhuma, de contratar nenhum serviço de canal de denúncia externo, porque você não vai ter grana. Então, muitas empresas estão passando por isso. Então, a gente tem que entender que, num primeiro momento, a gente tem que saber como se virar sem isso, para depois, quando a empresa tiver com mais condições, ela poder fazer essas coisas, contratar ferramentas, estruturar programas de compliance, se ela não tiver condições agora, mas que tudo seja feito de alguma forma para buscar conformidade na sua atividade. E em março a gente vai ter isso. Esses cursos, assim que forem lançados, a gente vai anunciar para vocês, mas só para vocês já ficarem sabendo que vai ser algo que muito importante para o pequeno e para o médio e vai ter bastante utilidade no seu dia a dia. E é isso, minha gente. Eu queria agradecer você que estiver assistindo a nossa apresentação hoje, ou então que vai assistir depois.
E dizer que a gente está aqui à disposição. Como eu disse, essa live vai ficar gravada e você vai poder assistir depois se quiser. E a Criminal Compliance Business School está à disposição para você fazer o seu curso, marcar sua aula particular, ou então para você contratar nossa consultoria de Criminal Compliance. Boa noite, muito obrigada por você estar nos assistindo e até a próxima, que esse ano ainda tem muita coisa boa que vai vir pela frente e saúde para todo mundo. Um abraço.